Não tenha medo de mudar de trabalho, tampouco de trocar de profissão, de mudar de vida, ou medo de ser criticado a tal ponto de você não fazer nada pelos teus sonhos. Medo você vai ter, frio na barriga nunca vai passar, vergonha, falta de apoio, tudo isso vai ter, vai doer, mas não tenha medo de mudar. Tenha mais medo de no próximo ano você estar reclamando das mesmas coisas, não vivendo os teus sonhos e paralisado com culpa no mesmo lugar. Deus já te abençoou, já te deu, já te permitiu. Você tá com tudo visualizado aí na sua cabeça. Agora é só você dar o passo para você conseguir realizar. Sabe qual é um dos maiores erros que você pode cometer? É ter medo de perder quem não faz questão de ficar. É se desesperar por atenção de quem nunca te enxergou de verdade. É implorar por amor onde você só recebe descaso e um tanto faz. Você já parou para pensar o quanto isso vem desgastando o seu psicológico? O quanto você tem se diminuído tentando manter por perto alguém que não move um dedo por você? O dia em que você entender de verdade que quem te valoriza demonstra, que quem te ama cuida e quem quer faz acontecer, você vai começar a se valorizar do jeito que você merece. Então por que esse medo tão grande de perder alguém que nunca te deu a mínima? Por que continuar se colocando em segundo plano para ser prioridade na vida de alguém que só te usa como opção? Quem sabe não começar a olhar um pouquinho mais para si mesma e dar um basta nisso? Chega, né? A sua energia ela é preciosa demais para ser desperdiçada onde não existe reciprocidade. O amor que você busca no outro, primeiro ele tem que começar em você. Então não tenha medo de perder quem no fundo nunca foi seu de verdade. Você tem que ter medo de perder a sua dignidade tentando segurar quem não merece nem estar do seu lado. A gente às vezes tem medo de começar algo, talvez você está aí agora vendo isso e você tem desejo de fazer algo e você não quer começar, porque a gente quer saber como que vai terminar. Só que a gente estava conversando sobre isso, o dia de amanhã não pertence a nós, o dia de amanhã pertence a Deus. E às vezes o que Deus quer é a nossa atitude agora, o nosso primeiro passo agora, porque às vezes você está querendo tomar uma xícara de café e o que Deus tem pra você de repente é uma garrafa de café. E você tem medo de tomar essa xícara porque Deus vai acabar isso daqui. Deus está dizendo, ei, dá o primeiro passo porque tem tanta coisa mais te esperando, tem muito mais que eu tenho pra você. Então não trave, não deixe de fazer algo porque você não sabe como vai ser amanhã ou depois, mas se eu começar hoje, como é que vai ser daqui a um ano? Porque esse tempo não pertence a nós. Só que a gente precisa se movimentar para que a gente veja realmente o agir de Deus na nossa vida. Porque eu queria começar um canal no YouTube, mas eu tenho medo do que as pessoas vão falar. Eu queria começar a gravar pra internet, mas eu tenho medo do que as pessoas vão falar. Amiga, quando você morrer, você vai pedir opinião também do caixão, do túmulo pras pessoas? Você vai abrir enquete, vai abrir votação? Porque a sua vida toda você tá vivendo com base no que as pessoas vão achar de você, né? E nunca sobre o que você quer. Eu entendo que a validação, ela literalmente valida a gente. É como se, nossa, mostrasse pro nosso cérebro que o que a gente tá fazendo é bom, é certo, mas isso não vale de nada. Tem muita gente que é aplaudida por multidões e faz muita merda. Então isso não é um senso de que você tá indo pelo caminho certo. Fazer as coisas certas é fazer o que você quer. Cada pessoa veio com o livre-arbítrio pra fazer a porra que quer no mundo, entendeu? Então, fulana acha muito vergonhoso fazer vídeo pra internet. É só ela não fazer, é só ela usufruir do livre-arbítrio dela. Agora, percebe o que você tá fazendo? Você tá pegando a vontade dos outros e aplicando na sua vida. Então você quer gravar pra internet, mas você não vai gravar porque fulana acha vergonhoso. Vou te fazer uma pergunta básica. Tá pagando o seu aluguel, essas pessoas? Alguém tá, sei lá, comprando uma casa pra você? Se a pessoa estiver te dando uma casa, pagando seu aluguel, pagando suas contas, é isso aí, escuta a opinião dela. Mas não é, gente, nunca é. Se a pessoa não tá te pagando mensalmente pra dar opinião na sua vida, você não deveria permitir que a opinião dela tivesse tanto impacto. Porque no final da vida, mano, você vai morrer sem ter feito nenhuma das suas vontades e a sua cabeça vai estar cheia de e se? E se eu tivesse feito aquilo que eu queria? E se eu tivesse começado naquilo? Mas não, você prefere viver a sua vida toda infeliz por uma ilusão de achar que os outros vão ficar felizes se você fizer o que eles acham certo. Sendo que no final do dia tá todo mundo cagando e andando porque você faz da sua vida e eles só tão se importando com a vida própria deles. Enfim, amiga, às vezes esse é seu sinal, sabe? Pra você começar de uma vez por todos e parar de ser otária e fazer tudo que os outros querem que você faça e nunca o que você quer fazer. Pobre não pode ter medo de arriscar nem fodendo. Papo reto. Porque a pior fase da sua vida você já tá vivendo. Nada é pior do que isso aqui. Então medo de quê, pai? Eu nasci pobre também, mano. E toda vez que eu pensei, e se der errado, eu lembrava que nada tava dando certo mesmo. Se desse errado, era só mais um erro na minha vida. Mas se desse certo, mudava tudo. Eu tô falando isso, não é porque eu tô multimilionário não, mas eu tô no caminho.
O pobre não tem que ter o luxo de ter medo. O pobre tem que meter louco, com consciência, com honestidade, mas sem travar, tá ligado? A inflação sobe, o mercado sobe, o salário continua o mesmo. Então, se for pra arriscar, que seja pra subir também. Se der errado, você continua onde tá, pai. Mas se der certo, você nunca mais volta pra cá. Então para de pensar e se der errado, e começa a pensar, e se der certo? E se der certo? Vou destruir 6 dos seus maiores medos em menos de 60 segundos. Número 1. Tenho medo do que as pessoas vão pensar de mim. As pessoas pensam muito menos em você do que você imagina. Número 2. Tenho medo do que as pessoas vão dizer sobre mim. O que as pessoas dizem sobre você vai durar apenas alguns segundos. O que você deixa de fazer por causa disso dura uma vida inteira. Número 3. Tenho medo de tomar a decisão errada. Muitas vezes o fato de você não tomar uma decisão já é a escolha errada. Número 4. Tenho medo de correr riscos. Se você não se arrisca, nada muda. Número 5, tenho medo de falhar. Se você quer crescer como pessoa, cometer erros faz parte do processo. E número 6, tenho medo de não estar pronto. Se você não começa, você nunca vai se sentir pronto. Eu não tenho medo de enfrentar as coisas. Eu vou mesmo sem medo, não penso, não sou indecisa. Se eu quero isso, é aquilo e pronto. Sou desse jeito. Bem decidida, eu sou muito decidida. Se eu coloco uma coisa na minha cabeça, ninguém tira, eu quero fazer, vai dar certo, acontece. E na maioria das vezes dá certo. E se não dá certo também, aprendizado. Se você já leu esse livro é um livro que mostra como que o diabo age na nossa cabeça, na nossa vida, para que a gente se distancie de Deus e não viva, né, de forma muito plena. E grande parte é através do medo. Medo de envelhecer, que nos impede de viver, medo de morrer que nos impede de viver, medo de N coisas que nos mantém aprisionados mentalmente. Por quê? Aí que entra o ponto. Porque se você está com medo, você não confia em si mesmo, não confia nas circunstâncias e não confia em Deus, tá? Não confia em Deus. Porque se você está sentindo medo, é porque você ainda não acessou a verdadeira fé. E é isso que a gente vai falar. E eu espero que fique claro que eu estou falando aqui, principalmente pra mim, tá, gente? Eu sou uma das pessoas mais medrosas que eu conheço. Eu era. Eu estou melhorando isso. Mas eu sinto absurdo medo, assim. Eu tô encarando muitos dos meus medos essa semana. Eu elenco vários aqui pra você. Medo de altura, medo de bicho, medo de inseto, medo da morte, medo do sucesso, medo do fracasso, medo de errar, medo de não ser uma boa mãe. Eu carrego muitos medos. Carregava. Tem que mudar esse discurso. Então eu não tô aqui pregando pra vocês. Rola esse vídeo com essa cara de palhaço aqui. Vai melhorando ao longo do vídeo, tá? Prometo. Eu não tô falando de um lugar onde eu sou a mais bem resolvida mulher de fé que não carrega nenhum medo. Eu estou trabalhando isso em mim e quero te ajudar a trabalhar isso em você também. E uma das coisas que mais me ajudou, porque assim, já ouvi muitos discursos legais, mas o que realmente me ajudou a sair dessa posição dos medos e começar a acessar a vontade de Deus pra minha vida, primeiramente, o livro realmente é muito bom, mais esperto que o diabo. E em seguida desse livro eu fiz um curso de inteligência financeira e nesse curso a gente entrou nessa pauta do medo. Por exemplo, medo de ficar rico, medo de perder o dinheiro, medo de não ter dinheiro, medo de faltar dinheiro. Entramos nessa esfera dos medos e o professor, o treinador, falou assim: gente, o que é fé? Eu falei, cara, fé é acreditar sem ver. Todo mundo unânime. Fé é acreditar sem ver, acreditar naquilo que não se vê. Ótimo. Aí ele, e o que é medo? Aí todo mundo, acreditar sem ver. Aí ele, então, só muda em quem você tá acreditando. Aí, entendeu? Sabe quando flecha assim no coração? Flechou em mim. Aí da hora que flechou, até agora, toda vez que eu me pego com medo, eu lembro que eu estou ouvindo a voz errada. É isso, não tem muito mais o que falar. Essa é a mensagem poderosa que eu tinha pra te passar nessa manhã. Um bom dia pra você.